Eu quero saudar a todos que estão mais uma vez conectados conosco nesse culto online. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Aqui no Salmo 128 está escrito: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Este é o grande desafio para a sua vida, para a minha vida. Nós temermos esse Deus, entendermos quem Ele é e andarmos no seu caminho para agradarmos o seu coração. Que esse momento de comunhão, de louvor, de adoração, de ministrar da palavra, nos aproxime mais e edifique cada vez mais a nossa fé. Eu quero orar. Senhor, obrigado por mais uma vez nos dar a oportunidade de cultuar o teu santo nome através deste culto online. Obrigado por cada pessoa que está ligada conosco, que está, meu Deus amado, ali no seu lugar para receber do Senhor, para adorar a esse Deus, enfim, para estar na presença do Todo-Poderoso. A minha oração é: Deus, ministra as nossas vidas, nos leva para mais perto do Senhor, para que nós possamos realmente ser aqueles filhos e filhas que o Senhor deseja que nós sejamos. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, ó minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, ó minha canção. Tu és
Tu és bom, tu és Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me pedir
quero continuar compartilhando algo que já falei nas duas últimas reuniões de quarta-feira online, que é sobre a volta de Cristo. Tenho me fixado na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos 10 até 15. Não vou ler novamente, mas ali fala da volta de Cristo, dos fenômenos que vão acontecer e de como nós temos que nos posicionar frente a este fato. Há 2 semanas eu falei que o dia do Senhor virá como um ladrão. Na semana passada eu falei dos eventos que vão acompanhar essa volta do Senhor, que é o céu sendo desfeito com um tremendo de um estrondo, a terra sendo consumida pelo fogo, os elementos se desfazendo, terra, ar, a água e também o fogo, tudo sendo consumido. Vai ser um evento que não dá para descrever com palavras humanas, de tão tremendo e extraordinário. Isso vai acompanhar a volta do Senhor. E hoje eu queria ir um pouco adiante, porque não adianta eu crer ou ter a expectativa da volta de Jesus, eu entender fenômenos que vão acompanhar este evento, se de fato a minha vida não estiver em dia diante do Senhor. E infelizmente muitos hoje se empolgam com certos acontecimentos da Bíblia, mas não avaliam o que o Senhor fala a respeito da preparação que devem ter para poderem ser abençoados, para poderem receber de Deus a herança que Ele em Cristo preparou para aqueles que creem. Por isso, esse assunto, esse tema dessa hora é muito importante, porque Pedro fala da volta de Jesus. Pedro fala de todos os eventos que vão acompanhar essa volta, mas ele também fala que é necessário estar preparado. Ele dá alguns conselhos que são extremamente importantes para aquelas pessoas que creem na volta do Senhor e querem receber o prêmio, a herança do Senhor, quando Ele voltar. Então, se nós formos ao nosso texto aqui de 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 10 em diante, nós vamos encontrar, primeiramente, ali no versículo 14, que nós temos que esperar estas coisas. Diz ali, por esta razão, amados, esperando estas coisas. Então, eu tenho meditado o que é esperar. E dá para comparar, talvez, com uma visita que a gente vai receber. Imaginemos que a gente tem um parente que mora distante, num outro país, talvez, e de repente ele manda uma mensagem, diz assim, olha, tal e tal data, eu vou visitar vocês aí. Como que a gente reage frente a uma notícia da visita de alguém que a gente não vê há muito tempo? Eu creio que muitas coisas acontecem na nossa vida. Em primeiro lugar, eu creio que a gente começa a desenvolver uma expectativa, a gente fica assim pensando, uau, quanto tempo falta para que a data estabelecida por essa pessoa chegue. Então, sempre vai estar na nossa mente, sempre vai estar diante de nós aquela data, aquele evento, aquele acontecimento, porque nós estamos esperando a visita do nosso familiar. Eu creio que um outro aspecto que envolve uma visita é de nós organizarmos a casa. Imagina se vem uma pessoa de fora, de longe, nós vamos olhar para a nossa casa, de repente, puxa vida, tem que fazer uma limpeza, tem que organizar as coisas, tem que talvez até mudar os móveis de lugar, tem que limpar os cantos, enfim, tantas coisas vêm. Por quê? Porque nós estamos aguardando uma visita, nós estamos esperando uma visita e queremos recepcioná-la da melhor maneira possível. Talvez até a gente vá fazer alguns pequenos consertos, de repente tem uma coisinha estragada ali, tem algo que pode ser melhorado ali. Talvez a gente vá até fazer alguma pintura de alguma coisa, porque já está meio desgastado. Por quê? Porque nós estamos esperando uma visita. E então isso eu creio que é extremamente importante. Eu creio que uma outra coisa que a gente vai fazer quando aguarda uma visita, a gente vai abastecer a nossa geladeira e a nossa despensa.
Nós vamos planejar, afinal de contas, o que nós vamos servir, quais vão ser as nossas refeições e assim por diante. E a minha pergunta é: como nós estamos aguardando Jesus? Jesus disse: o dia do Senhor virá como ladrão. Significa, quando menos as pessoas estiverem esperando, o Senhor virá. Então é óbvio, Pedro diz: ei, vocês têm que esperar a volta do Senhor, vocês têm que se preparar, vocês têm que ter esse evento diante de vocês constantemente. Vocês não podem se distrair, vocês não podem de repente descuidar deste evento, porque pode pegar vocês desprevenidos. Aliás, Jesus contou parábolas exatamente para que a gente esteja apercebido. Ele falou a parábola das 10 virgens, quando 5 estiveram preparadas e 5 não. Então, é absolutamente necessário, você que me assiste nessa hora, se você entende que Jesus vai voltar, você precisa, de fato, ajustar a sua vida a isso. Você precisa esperar esse evento, você precisa girar em torno deste evento, tomar decisões, fazer coisas, assondar o seu coração, enfim, adequar a sua vida a este evento, para que quando ele ocorrer, você seja abençoado e receba o prêmio das mãos desse Senhor. É a primeira coisa que Pedro diz: nós temos que esperar e apressar a vinda do Senhor através da nossa vida. Uma outra coisa que Pedro fala aqui, que nós temos que fazer em função da vinda do Senhor, é viver de uma maneira santa e piedosa. Viver de uma maneira santa e piedosa. No versículo 11, diz assim: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Você crê que Jesus vai voltar? Você crê que esses eventos de tudo ser consumido pelo fogo vai acompanhar a vinda do Senhor? Então o conselho que Pedro dá: ei, vocês precisam viver de uma maneira santa e piedosa. A palavra santa significa separado. Isso é, se nós aguardamos a volta do Senhor, nós não podemos compactuar com aquilo que o mundo faz. O nosso estilo de vida, ele tem que ser totalmente diferente do estilo de vida das pessoas que não conhecem a Jesus e não querem saber da vontade de Deus. O desafio para a nossa vida é viver uma vida santa. E como você vai poder chegar a esta vida santa? Eu digo a você, é através da palavra. Domingo passado nós festejamos o dia da Bíblia. Que bênção Deus nos ter deixado esse livro, porque através dele nós conhecemos Deus, conhecemos os planos de Deus para com os homens, conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida, conhecemos, enfim, tudo aquilo que Deus achou importante revelar a nós, para que nós possamos viver a vida como Deus quer viver, uma vida santa. Por isso, para você poder crescer nessa santificação, você precisa ouvir a palavra, você precisa ler a palavra, você precisa estudar a palavra, você precisa, se possível, memorizar a palavra, você precisa meditar nesta palavra, você precisa praticar essa palavra e, é claro, você precisa compartilhar essa palavra a outras pessoas. Então Pedro diz: já que tudo isso vai acontecer, vivam uma vida santa. Meu irmão, minha irmã, nós vemos a maldade crescendo cada vez mais, nós vemos as pessoas cada vez mais se afastando da santidade, infelizmente dentro da própria igreja, muitas práticas que ferem o coração de Deus. E o chamamento de Pedro em função da volta do Messias é: ei, vivam uma vida santa. E eu desafio você a olhar para dentro de você mesmo.
O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 13:5, examine-se o homem a si mesmo e veja se está dentro da vontade de Deus. É preciso nos examinarmos periodicamente, comparados com a palavra, com os princípios que Deus nos tem deixado, para ver se a nossa vida está em linha com a vontade de Deus. Por quê? Porque Jesus virá como um ladrão. Mas além disso, Pedro diz que nós temos que viver uma vida piedosa. A palavra piedade tem a ver com temor, com reverência, com desejo pelo Senhor e pelas coisas de Deus. Então, piedade fala de relacionamento, fala de alegria em estar em comunhão com o Senhor. E essa comunhão é pela palavra, essa comunhão é pela oração, essa comunhão é pela adoração, essa comunhão é pela participação das reuniões, dos cultos, das células e outras atividades do corpo. Esta comunhão, esse relacionamento, ele acontece pela presença e ação do Espírito Santo na vida e no coração, sabe? O desafio da palavra de Deus é nós vivermos uma vida piedosa, uma vida voltada para Deus, uma vida focada em Deus, uma vida comprometida com o Senhor e a sua palavra. Esta é a vida que o Senhor quer que nós vivamos e esta é a vida que nós necessariamente temos que viver se nós estamos aguardando a volta do Messias. Então Pedro diz, ei, viva uma vida santa, viva uma vida piedosa. Por quê? Porque nós cremos na volta do nosso Senhor. Mas uma outra coisa que Pedro também diz aqui nesse trecho que eu li, está no versículo 14. Ele diz, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Então ele está falando o quê? Da volta de Jesus. Então esforcem-se. Eu quero dizer que essa vida preparada para a volta de Cristo, ela não é de graça. Vou usar essa palavra. Ela não acontece simplesmente por acontecer, precisa haver o quê? Um esforço. Nós temos que estar focados, nós temos que estar conscientes do estilo de vida que agrada o coração de Deus e temos que nos valer necessariamente dos instrumentos que Deus coloca à nossa disposição para podermos de fato viver a vida como Deus quer. E aqui Pedro diz que nós temos que viver uma vida sem mácula. Uma vida sem mácula. Mácula é mancha. Na nossa vida não pode haver mancha. Mancha significa pecados que nós não tratamos. Pecados os quais nós não nos esforçamos para remover e eliminar da nossa vida. Quando Pedro fala de uma vida sem mácula, ele está focando a importância de nós termos uma vida de arrependimento e confissão dos nossos pecados. Se nós virarmos a página aqui na Bíblia, na primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 9, João diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso aqui que nós temos que praticar. Nós temos que nos arrepender, confessar os nossos pecados, porque Jesus, ele é fiel em nos perdoar e em nos purificar de todo erro e de toda mancha. Jesus vai lavar no seu sangue toda mancha e nós vamos poder nos apresentar limpos e puros diante do Senhor por causa do poder e da ação do sangue de Jesus na nossa vida. Então, primeira coisa que Pedro fala aqui, que nós temos que nos esforçar para vivermos uma vida sem mácula. Segundo lugar, ele diz aqui, uma vida sem culpa. Uma vida sem culpa. Nós sabemos pelas Escrituras que todos pecam. Agora, como você se livra da culpa? Você se livra da culpa quando você crê
no poder do sangue de Jesus derramado na cruz. Em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 10, diz que nós temos um acusador, o diabo, que nos rodeia dia e noite, tentando apontar erros e falhas na nossa vida para gerar culpa em nós e, consequentemente, nos colocar para baixo e nos desanimar no nosso propósito de viver para Deus e de servir o Senhor de todo o coração. Sem culpa é você entender que o sangue que Jesus derramou lá na cruz do Calvário é mais que suficiente para remover o pecado e para retirar todo e qualquer sentimento de culpa. Quando algum sentimento de culpa vier, você pode dizer: diabo, o sangue de Jesus me purificou e eu te repreendo em nome de Jesus, porque hoje eu estou lavado, eu estou purificado e não tenho nenhuma culpa diante do meu Senhor. Isso é tão importante. Para quê? Para que você seja uma pessoa livre e você possa adorar o Senhor de todo o coração. Deus quer um povo que compreenda o valor e o poder do sangue e, consequentemente, se alegre pelo perdão que o Senhor tem liberado sobre a sua vida. Se regozije, adore, glorifique o Senhor pelas grandes vitórias que Deus em Cristo Jesus tem operado nas nossas vidas. Então, Pedro está dizendo que para nós aguardarmos Jesus, nós temos que nos esforçar para nos livrar de toda a culpa. Isso é tão importante, porque a gente às vezes encontra pessoas que estão totalmente presas pela culpa, estão desanimadas, estão frustradas. Mas o Senhor diz: ei, o sangue de Jesus, Ele perdoa. O Senhor nos livra da culpa, porque nós somos homens perdoados, lavados, totalmente livres pelo sangue de Jesus derramado na cruz. E a outra coisa que Pedro diz aqui no texto, que nós temos que nos esforçar para que o Senhor nos encontre em paz. Deus nos encontre em paz. Eu creio que a paz, ela se direciona para vários focos. Em primeiro lugar, nós temos que estar em paz com Deus. Temos que estar em paz com Deus. E você estará em paz com Deus quando você crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Porque a Bíblia diz que pela fé nós somos justificados. Portanto, nós não temos mais culpa e temos paz com Deus. Portanto, podemos nos relacionar com o Senhor com toda a tranquilidade. Temos acesso ao trono do Senhor, porque Jesus Cristo abriu esse caminho. Lá em Hebreus capítulo 10, diz que Deus abriu um novo e vivo caminho através do sacrifício de Jesus, através do qual nós temos pleno acesso ao trono de Deus. Nós temos acesso ao trono, você tem acesso ao trono, onde você pode colocar sua vida, onde você pode colocar o seu louvor e adoração, onde você pode colocar suas demandas, os seus pedidos, as suas necessidades. Por quê? Porque você pela fé está em paz com Deus e você tem esse pleno acesso. Mas nós temos que estar em paz conosco mesmos. E essa paz é quando nós temos Cristo Jesus como Senhor das nossas vidas, porque Jesus disse: deixo a vocês a minha paz eu lhes dou. Então Jesus quer encher a nossa vida de paz, de tranquilidade, porque nós somos filhos, nós somos filhas de Deus. Isso é lindo, é maravilhoso. Portanto, você pode se alegrar e se regozijar, porque a obra de Jesus foi mais do que suficiente para trazer esta paz à sua vida. E um terceiro aspecto é paz com o próximo. E esta paz com o próximo vem quando nós liberamos perdão ou quando nós pedimos perdão por eventuais falhas nos nossos relacionamentos. Então, Pedro diz que nós temos que ser encontrados em plena paz. Todos os níveis temos que ser encontrados em paz. Por quê? Porque o Senhor vai voltar. Então, queridos, é um tema que precisa nos desafiar a volta do Senhor.
Repito, já falei em outras ocasiões, que se nós olharmos ao redor, nós percebemos cada vez mais que esse dia está próximo. Se nós avaliarmos acontecimentos, nós cada vez mais somos conscientizados que a volta do Senhor é iminente. E isso necessariamente precisa nos despertar. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 13, que é hora de acordar do sono, porque o dia do Senhor está muito mais perto do que muitos imaginam. Está muito mais perto. Por isso, esse tema abordado por Pedro aqui na sua segunda carta, ele é extremamente importante. Pedro fala sobre a volta do Messias e dá mais ensinamentos e orientações exatamente para que aquelas pessoas que receberam esta carta fossem ensinadas, fossem orientadas e, consequentemente, pudessem se posicionar corretamente frente à volta do Senhor. Glória a Deus, porque isso está registrado na Bíblia. E hoje nós podemos ler esses mesmos relatos, podemos analisar essas orientações do apóstolo Pedro e podemos fazer uma avaliação da nossa própria vida, como nós estamos reagindo, como nós estamos nos posicionando verdadeiramente frente a esse grande fato, a esse grande evento que em breve há de acontecer. Meu querido irmão, minha querida irmã, entenda, Jesus em breve virá. E Pedro diz que ele virá como um ladrão. E a sua vinda virá acompanhada de eventos extraordinários. Por quê? Porque tudo que existe será consumido pelo fogo, os astros dos céus, os elementos aqui da terra. Essa terra, Pedro, ele diz aqui, ela simplesmente ela desaparecerá com todas as suas obras. É algo assim que a gente não consegue nem imaginar. Mas o principal é a volta do Senhor. E se nós estivermos preparados, se você estiver preparado, não haverá nenhuma preocupação, não haverá nenhum medo, não haverá nenhum temor, porque se a nossa vida estiver firmada em Cristo, se nós vivermos para a glória do Senhor, se Jesus for Deus e Senhor das nossas vidas, ocorra o que ocorrer, aconteça quando acontecer, nós seremos galardoados, nós receberemos a herança das mãos do Senhor, nós seremos levados com o Senhor para junto dele, para desfrutarmos da sua companhia por toda a eternidade. Por isso, meu querido, minha querida, prepare-se de verdade, porque em breve Jesus vai voltar. Eu queria orar, queria que você colocasse a sua vida diante do Senhor. Talvez você que me assiste, olhando para dentro de você mesmo, você percebe que a sua vida não está plenamente alinhada com a vontade de Deus. Talvez você não tenha considerado com mais cuidado o seu dia a dia e tenha talvez enveredado em práticas que desagradam o coração do Senhor. Eu digo a você, sempre é tempo de arrepender e de voltar ao Senhor. Volte para esse Senhor, Ele te acolhe com os braços abertos, como aquele pai acolheu o filho pródigo. Quando ele voltou, o pai o abraçou com muito amor. É isso que Jesus quer fazer com cada um. Quero orar. Senhor Deus, a palavra do Senhor nos fala com clareza que um grande evento está por vir, a volta do Senhor. E Pedro diz que o Senhor virá como um ladrão, de uma forma inesperada. Quando menos as pessoas estiverem aguardando, o Senhor virá
E então não haverá mais tempo de voltar-se ao Senhor, não haverá mais tempo de arrepender-se dos pecados, de consertar a vida. Por isso eu quero orar por cada pessoa que está assistindo este culto. Senhor, que o teu Espírito Santo haja na vida de cada um de uma maneira extraordinária. Pai, que o Senhor, ó Deus, desperte o coração dos teus filhos e filhas. Pai, que o teu Espírito Santo mova para que, ó Deus, cada um volte para o Senhor. Pai, se arrependa onde tem que se arrepender. Pai, tome as decisões adequadas onde tem que ser tomadas, para que assim volte à plena comunhão, volte ao pleno relacionamento, volte à plena harmonia com o Senhor e possa viver daqui para frente uma vida plenamente conectado com o Senhor, de tal forma que a vida de Deus flua no seu interior e assim esteja preparado para a volta do Senhor. Pai amado, eu quero liberar a tua graça e a tua bênção sobre cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Mas eu ainda quero orar pelas pessoas que têm problemas. Nós temos orado em todos esses cultos online de quarta-feira por pessoas que estão enfermas. Nós temos pessoas com câncer e estamos orando para que Deus cure essas pessoas em nome de Jesus, porque cremos que Jesus já tomou sobre si as dores e as enfermidades de todas as pessoas, que pelas pisaduras de Jesus essas pessoas já foram saradas. Portanto, tudo já está pronto. É questão de acessar por fé a bênção e tomar posse dela para a glória do Senhor e para a alegria de cada coração. Tem pessoas que têm outros tipos de doenças e enfermidades. O Senhor também tomou todas elas. Tem pessoas que têm lutas na sua família. Tem pessoas que estão com dificuldades financeiras. Tem pessoas que têm causas na justiça e que precisam de uma resposta do Senhor. Eu quero orar porque Deus é Deus de milagres. Eu quero que você se una nesse momento de oração, que você também coloque a sua fé no Senhor e na palavra de Deus, porque a palavra diz que se nós crermos, podemos dizer àquele monte, sai daí, lança-te no mar, e com certeza vai acontecer. Creia, e Deus fará milagres para a glória e louvor do nome do Senhor. Deus, eu quero ainda orar pelas pessoas que têm necessidades. Tem pessoas doentes, ó Deus amado, conectados conosco neste exato momento. Há pessoas com câncer. Eu quero em nome de Jesus repreender toda a enfermidade, todo o espírito de câncer. Em nome de Jesus eu dou uma ordem, sai dessa pessoa. Pai, eu quero tomar autoridade e repreender toda a célula que está doente. Em nome de Jesus, Senhor, restaura as células, cura pelo poderoso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, que o Senhor faça milagres, que o Senhor opere maravilhas pelo seu poder em nome de Jesus. Pai, quero orar por pessoas com enfermidades em outras áreas, coração, ó Deus, coluna, Deus, pulmão, bexiga, Deus, qualquer órgão nos ossos. Deus, eu quero orar em nome de Jesus, liberando o teu poder, que agora o poder de Jesus Cristo, o poder que se manifestou na ressurreição do Senhor, passe pelas vidas e o milagre seja operado para a glória e louvor do nome do Senhor. Deus, não há limites para o teu poder. Eu oro em nome de Jesus. Toca e opera esses milagres para a tua glória. Pai, quem tem causas na justiça, quem está desempregado, Pai, outras áreas de necessidade, família, Pai, eu libero a tua bênção. Pai, começa a agir, Pai, para que coisas sobrenaturais comecem a acontecer. E, ó Deus, haja alegria no coração do teu povo. E o nome do Senhor seja bendito e seja exaltado cada vez mais. Pai, eu já te dou graças pela certeza das tuas respostas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de encerrar, só lembrando que nós estamos quase no final do ano e as atividades, os cultos nos finais de semana são normais, mas no final do ano, dia 31, nós vamos ter o dia da mobilização. Começa às 6 horas da manhã com um culto, dia 31 de dezembro,
culto às 6 da manhã. Às 8 horas nós começamos um turno de oração até às 16 horas. Das 16 às 20 nós vamos ter adoração e das 20 às 22 horas nós teremos um culto de final de ano. Culto de final de ano, esse ano não será na virada, nós vamos fazer o culto das 8 às 10 horas da noite, porque é o dia da mobilização, a sexta-feira antes da ceia. Então nós convidamos você para estar conosco, recebendo de Deus. E lembrando, do dia 1º ao dia 7, nós temos os cultos das primícias, todas as noites. Do dia 1º ao dia 7, nós teremos culto oferecendo os primeiros dias do ano de 2022 ao Senhor, buscando a presença e a bênção deste Deus para as nossas vidas. Obrigado por você ter assistido e conectado conosco nesse culto. Que Deus abençoe a sua vida ricamente, em nome de Jesus.